Oi, meus amores, voltei. Hoje a câmera tá mais pertinho, assim, de mim. Eu tô na parede cinza aqui, né, da sala, pra quem já viu o tour aqui. Espero que a minha câmera não caia. É, ela tá encaixada ali, vou tentar não ficar mexendo tanto. Eu estou com algumas coisas que eu vou falar anotado aqui. Eita, eu tô mexendo vocês, né? Eu tô com algumas coisas anotado aqui, então eu vou ficar se olhando mais aqui, tá bom? Vamos lá. O vídeo de hoje, gente, é praticamente falando pra vocês sobre a questão que eu adoro falar, que é a questão da organização, né? Essa semana foi uma loucura, tinha muita coisa, e o que eu mais vou falar nesse vídeo é: saibam se organizar. Apesar da minha semana ser uma loucura, muitas coisas aconteceram, eu fiz muita coisa, tinha muita coisa essa semana pra minha agenda. Apesar de tudo isso, eu consegui dar conta de fazer praticamente tudo que eu queria fazer. Óbvio, eu até postei essa semana no meu Instagram, me lembrando que tudo bem não dar conta de fazer tudo. Por exemplo, acho que foi terça-feira, acho que foi quarta. Até chegou quarta-feira, eu tinha muita coisa pra fazer, assim, e eu não tinha conseguido dar conta de fazer tudo que eu queria fazer naquele dia. Mas tudo bem. Chegou na quinta-feira, eu consegui cumprir. E tudo bem não ter conseguido fazer tudo na quarta-feira, sabe? A semana tem 7 dias e eu posso conseguir distribuir essas tarefas durante os dias. Claro que eu já faço isso no meu planejamento da semana. Imprevistos aconteceram muita coisa. Eu não sei se eu comentei isso aqui no canal, eu acho que comentei só no Instagram, sobre que na terça-feira eu fui roubada, né? Enfim, graças a Deus não roubaram meu celular. Eu estava. Como que fala? Gente, já falando que esse vídeo é um bate-papo e dando algumas dicas, conversando um pouquinho com vocês, tá bom? Eu estava. Ó, a chuva, gente, que daqui. Eu estava. Eu fui na igreja terça-feira, na sede do Brás, ali do Samuel Ferreira. A hora que eu saí da igreja, vocês caíram, gente, como previsto. Mas acho que não vai dar pra colocar vocês aqui, deixa eu ver. Aí, deixa eu tentar encaixar. Deixa eu conseguir. Será que vocês vão sair daí? Vocês conseguiram ficar aí, pelo menos. Enfim, deixa eu tentar arrumar aqui. Enfim, né? Então, continuando o assunto, gente, tá muita chuva. Eu não sei se vocês vão ouvir o barulho, tá? Mas, enfim, como eu falei, esse vídeo é um bate-papo. E eu saindo da sede, eu fui assaltada. Na hora que eu tava na esquina, meu pai foi guardar umas coisas no carro. E a gente ia almoçar, a gente ia jantar bem na esquina. Isso era por volta de umas 10 e pouco, eu acho. Era por volta de umas 10 e pouco. E a minha irmã tava percebendo que tinha um grupo de caras meio que olhando muito, assim, sabe? Aí ela comigo e falou: gente, eu acho que eles querem roubar minha bolsa. E ela foi, cruzou a bolsa dela no corpo e ficou segurando firme, assim, na bolsa dela. Nesse momento eu tava com aquela bolsinha branca, bem pequenininha aqui no braço. Graças a Deus que eu até gravei um vídeo aqui do que tem na minha bolsa. Não tinha nada de útil, assim, na minha bolsa. Mas eu não carrego o celular dentro da bolsa, na maioria das vezes. Principalmente quando essas bolsinhas muito pequenas, enfim. Se eu puder colocar dentro aqui na calça, dentro do peito, em outro lugar, infelizmente, é a vida que a gente... Quem mora em São Paulo, principalmente no centro de São Paulo, sabe que é muito perigoso, né? Enfim, esse vídeo basicamente vai ser para falar sobre fui assaltada, sobre organização, sobre imprevistos acontecem, como se organizar, tá bom? Sobre não se cobrar tanto, enfim. E acabou que eu fiquei bem... Na hora que eu percebi que eles estava com o meu celular na mão nesse momento e não tinha como colocar dentro da minha roupa porque eu estava com um vestido, então não tinha como colocar nem dentro da blusa nem nada. Então, o que que eu fiz? Falei: mãe, deixa eu colocar meu celular dentro da sua bolsa.
E eu estava com a bolsa minha aqui. No momento que a minha mãe virou de frente pra mim, a minha irmã tava aqui do lado da minha mãe, assim, mais ou menos um pouco atrás da minha mãe, assim. Meu pai foi colocar os negócios no carro, a gente tava bem na esquina parada, que a gente ia entrar no restaurante. E eu guardei, a gente ia atravessar a rua, né, pra entrar no restaurante. E eu guardei o... Ai, gente, meu cabelo... Não, deixa assim mesmo. E é que meu brinco tá enroscando e a minha jaqueta aqui, ó. A minha jaqueta, minha blusa, enfim. E o momento que eu entrei no... E o momento que eu peguei meu celular e tava colocando dentro da bolsa da minha mãe, assim, virada de frente pra minha mãe, o cara veio e puxou minha bolsa debaixo do braço, assim, gente, eu tava muito assim, sabe, com a bolsa. Mesmo assim, deu pra ele pegar, a gente parecia um rato, sei lá o que, um coelhinho, a gente foi muito rápido. Ele passou pelo meu pai, assim, meu pai tava guardando as coisas no carro, que a gente tava com algumas coisas. E meu pai olhou assim, meu pai até ia correr assim atrás, só que eu falei que não precisava, né, porque não tinha nada de útil na bolsa. Tipo, na hora, assim, eu falei, pai, só tem guarda-chuva, tipo, não se preocupa, assim, porque meu pai tava meio que, não sei, assim, acho que ele tava a uns 10 metros, assim, de distância, e eu falei pra ele não se preocupar. O menino que pegou a minha bolsa e saiu correndo, saiu, só que esse grupinho continuou, assim, tinha umas 3 pessoas. E a gente ficou com um pouco de medo, e ali a gente foi embora. Na hora que a gente tava pegando o carro e indo, assim, a gente chegou ali perto da igreja... Como que é o nome? Da igreja... Ai, gente, esqueci o nome agora. Tem o Templo de Salomão, sabe? Ficam seguranças ali. E eles pegaram o cara correndo com a minha bolsa e eles falaram... A gente passou com o carro e aí a gente olhou assim, né? Porque viu que eles tinham pegado alguém. E ele falou... você foi assaltada? Eu falei que tinha sido, né? Ele, o que que tem na bolsa? Aí eu falei... Ele deu risada, assim, porque só tinha praticamente um guarda-chuva. E... ele me devolveu a bolsa e eles seguraram o cara, né? Provavelmente iam chamar a polícia, enfim, não sei, eles estavam armados, né? Porque, pra quem não sabe, o pessoal que trabalha ali, eles acho que são policiais mesmo, né? Eles ficam armados e tudo mais. Enfim, devolveram a minha bolsa, mas ficou o susto ali, né? Mas só. Graças a Deus deu tudo certo, foi um livramento de Deus, porque a bolsa da minha irmã tinha coisas importantes, a bolsa da minha mãe tava com a carteira do meu pai, a carteira dela, enfim, os celulares de todo mundo, né? Inclusive o meu. Tinha muitas coisas importantes, então graças a Deus, Deus confundiu ali o inimigo e pegou a minha bolsa, que não tinha nada de importante, mas graças a Deus também devolveram, mas poderia não ter devolvido, né? Então, gente, foi isso, assim, em questão. Então, abrindo um parênteses para falar aqui, nem tudo vai sair como a gente quer que saia. Algumas coisas, outras coisas aconteceram de imprevistos, assim, que eu planejei durante essa semana. Gente, meu cabelo tá... Eu tô toda hora arrumando, né? Enfim, falando pra vocês que nem tudo vai sair como a gente planejou. As coisas vão sair do controle. Vão sair ali do norte do que a gente planejou e tá tudo bem, tá? Tá tudo bem também não ter dado conta de fazer tudo que a gente queria fazer exatamente naquele dia ou até naquela semana. A gente pode tentar se organizar da próxima vez melhor, principalmente quando acontece imprevistos, né? Enfim, basicamente é isso que eu queria falar pra vocês. E falar pra vocês que não se preocupem, tá? Se planejem bem, se organizem. Eu vou dar algumas dicas agora para como se organizar na semana para tentar dar conta de fazer o que você precisa fazer. Eu nem vou falar dar conta de fazer tudo, porque na maioria das vezes a gente não vai conseguir dar conta de fazer tudo. Mas fica a minha dica, fica o meu conselho para vocês não se preocuparem, não se cobrarem tanto em relação a isso. Tá tudo bem se não der para fazer hoje, você faz amanhã. Óbvio que a gente quer tentar fazer o máximo de coisas naquele dia, só que se não der, não tem problema, tá? Eu vou falar pra vocês agora... Oh, meu Deus. As diquinhas que eu anotei aqui pra vocês. Eu vou começar falando que vocês já sabem, como tudo na vida,
Tentem planejar a semana, o mês de vocês. Confesso pra vocês que, o que eu faço? Eu tento, no início do mês, já anotar todos os meus compromissos principais ali do mês, que já fica numa lista fixa. E aí, durante a semana, sempre quando tá quase acabando a semana ali, eu organizo a minha semana e eu coloco já esses compromissos fixos. Normalmente, eu já tenho dia que eu limpo a casa, dia que eu faço minhas unhas, dia que eu lavo meu cabelo, coisas fixas, que eu lavo roupa, que eu passo roupa, que eu organizo a casa, enfim, todos os compromissos fixos. E também tem aqueles compromissos que já tem agendado, por exemplo, uma consulta, enfim, já tem essas coisas planejadas e organizadas muito bem. Deixa eu lembrar aqui o que mais que eu ia falar. E então, sempre que eu tenho essas coisas, eu me planejo muito bem. Um momentinho só, gente. Meu pai tá mandando mensagem, eu já vou finalizar aqui e falar pra ele. Meu pai está me mandando mensagem, tá vendo como tudo, né? Às vezes ocorre imprevisto, tá vendo? A gente tá falando de imprevisto. Basicamente coloquem as prioridades nesse planejamento, coloque horários para cada coisa, assim. Claro que nem sempre vai sair, às vezes vai ocupar mais tempo aquele compromisso e às vezes vai ocupar menos tempo. Então também se organizem em questão disso, tá bom? E eu acho muito importante você colocar tempo para absolutamente tudo. Por exemplo, colocar tempo pra, como eu falei, o tempo que eu tenho pra cuidar da casa, o tempo que eu tenho pra cuidar de mim, o tempo que eu tenho pra ficar com meu marido, o tempo que eu tenho pra, enfim, fazer todos os meus compromissos, sabe? Então, tente colocar tudo isso, porque às vezes você enche a sua lista de coisas e esquece de cuidar de você, de ficar com a pessoa que você quer ficar ali, né? É necessário o tempo de lazer também. Então, tenta se organizar, assim, colocando tudo isso já numa lista, gente. Planejamento e organização fazem toda a diferença para uma semana mais produtiva e organizada, tá bom? Lembrar, mais uma vez, que faça o que é prioridade, coloque na lista ali o que é prioridade. Não esquecer que, às vezes, acontece de imprevistos acontecerem e você não dá conta de fazer tudo que você precisa fazer ou que você quer fazer, enfim. Isso eu digo no geral, tá? Na vida financeira, tudo. Eu faço organização para absolutamente tudo, tá bom? Então, se organizem, se planejem, saibam priorizar as coisas principais primeiro. Saiba também colocar a prioridade pro tempo de vocês, de lazer, de cuidado, não só aquelas prioridades de trabalho, de cuidar da casa e tudo mais, né? Criem coisas importantes, assim, mas também criem coisas, como que fala? Coloquem na lista coisas que sejam prazerosas também pra sua rotina, tá bom? Eu acho que eu tô vendo aqui é mais ou menos isso, tá bom? Espero que vocês gostem desse vídeo. Ficou meio assim porque eu já tô saindo, mas eu decidi falar pra vocês, né, sobre o que aconteceu essa semana que eu fui assaltada e tudo mais. Queria falar pra vocês que como imprevistos acontecem na nossa vida, essa semana foi uma correria novamente. E eu não consegui dar conta de fazer tudo que eu preciso fazer e tá tudo bem também. No outro dia eu consegui recuperar meu tempo, me reorganizar novamente quando eu já tinha me organizado pra uma coisa, não consegui fazer, me reorganizei de novo e tá tudo certo, tá? A vida é assim. Mas espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi mais um bate-papo pra gente conversar um pouquinho, falar sobre isso. Deixa aqui nos comentários pra mim como que vocês se organizam durante a semana, se vocês conseguem dar conta de fazer tudo que vocês querem fazer, como vocês lidam, né, quando, enfim, aconteceu algum imprevisto, que vocês não puderam fazer o que vocês queriam fazer, ok, meus amores? Um beijão, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, tá bom? Curte pra mim, compartilha, comenta o vídeo. Tchau!